Olá, povo de Deus, nação brasileira. Muito bom dia a todos vocês nesta manhã de hoje, nesta manhã de alegria que o nosso Deus tem preparado para todos nós. Aí alguém pergunta por que alegria no meio desse caos que o Brasil está enfrentando, o Brasil e o mundo. Mas eu falo alegria porque nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na provisão de Deus, mesmo diante das dificuldades, o nosso coração transborda de alegria, pois nós acreditamos num Deus poderoso. Por isso que essa manhã é manhã de alegria na presença do Senhor. Que Deus esteja fortalecendo o coração de cada um nesta manhã. E como nós estamos falando de fé, estamos falando de oração, eu quero compartilhar para toda a nação nesta manhã um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2. Eu quero estar meditando em alguns versículos. O versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser: Ide em paz, e aquietai-vos, e fartai-vos, e lhes não darde as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Queridos, falar de fé é fácil. Difícil é viver pela fé. Difícil é caminhar pela fé. Porque a fé, ela é algo sobrenatural. A fé é uma dádiva de Deus para todos aqueles que crê de uma forma sincera. Os Hebreus, a carta aos Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que você está agradando a Deus? Será que eu e você, nós, estamos agradando a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que dizem: eu tenho a fé, eu tenho a fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas se nós formos observar na Bíblia o que é realmente a fé, porque o versículo 15 do capítulo 2 de Tiago diz assim: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e se alguém de vós lhe disser: ide em paz, e aquietai-vos, e se não lhe dardes o necessário? Porque tem muitas pessoas que demonstram ter fé, mas quando ele encontra com pessoas necessitadas, com pessoas carentes, até mesmo pessoas que batem na sua porta dizendo: meu irmão, na minha casa eu não tenho mantimento, eu não tenho nada, e você pode me socorrer nesse momento?
aquela pessoa, mesmo ela tendo algo para oferecer, ela não abre o coração. Ela diz: ide em paz e que Deus te abençoe. Tomara que você lá na frente consiga algo para a sua vida. Deus te abençoe. Vá em paz, porque você vai conseguir manter a sua casa, você vai conseguir manter a sua família. Será que isto é fé? Se eu tenho para ajudar o meu irmão, se eu tenho como ajudar, se eu não socorrer o meu irmão naquele momento, naquele exato momento que ele mais está precisando, eu não tenho a fé, porque a fé, ela caminha juntamente com as obras. A Bíblia nos diz no versículo 17 que assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. As obras, a fé e a obra, ela precisa caminhar lado a lado. Tem muitas pessoas que têm a fé natural. Mas eu estou falando acerca da fé sobrenatural. E, meus irmãos, a fé sobrenatural não se acha na esquina. Muito menos surge de qualquer maneira. Ela é uma dádiva de Deus para os chamados e escolhidos. Observem. Ela é uma dádiva de Deus para os chamados e escolhidos. Quem é chamado por Deus, quem é escolhido por Deus, sempre vai agir, usar a fé na hora certa. Sempre vai socorrer aqueles que precisam. Você sabe por quê? E a fé, ela é para os humildes de coração. A fé, ela é para os humildes. Porque tem pessoas que não são dignas. Tem pessoas que não são dignas. Porque não são humildes. Nós precisamos agir a nossa fé sobrenatural. A fé, se não for praticada, querido, ela torna-se como um corpo morto. A fé, se não for praticada, ela torna-se como um corpo morto sem espírito. É pior do que sua inércia. A fé nessa situação faz aumentar sua carga religiosa, que é inoperante. Está ouvindo nesta manhã? Nós precisamos ter esta fé sobrenatural. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz que Abraão creu tanto em Deus que isto foi imputado por justiça, como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Porque Abraão, ele também foi um exemplo de fé. Ele agiu pela fé. Quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos caldeus, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu pela fé. Abraão, ele caminhou pela fé. Ele mostrou a sua fé pela obra.
quando Deus fala, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Por isso que no livro de Tiago está escrito: meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. As nossas obras precisam caminhar juntamente com a nossa fé. Que esta palavra ela venha servir de reflexão para a minha e a tua vida nesta hora de hoje. Porque neste mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos agir pela fé. A fé é a única coisa que produz resultados. Mas quando nós agimos, a fé sobrenatural. Você que está me ouvindo nesta manhã de hoje, a fé é algo sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. É uma revelação divina que vem de Deus para os humildes de coração. Para os humildes de coração, Deus revela a verdadeira fé. Deus revela o seu propósito. Então, nesta manhã, haja pela fé, viva pela fé, porque a fé, ela produz o milagre. Não vamos nos calar, não vamos nos isolar, achando que tudo acabou, achando que é o final. Vamos agir pela fé, porque a fé, ela vai fazer com que o milagre aconteça. E eu quero profetizar nesta manhã de hoje, que o milagre vai acontecer nas nossas vidas. O milagre vai acontecer na sua família. O milagre vai acontecer na sua casa. O milagre vai acontecer porque a fé, ela precisa ser sobrenatural. A fé é revelada em Deus. A fé que Deus vai revelar para mim e você. O verbo revelar, queridos, significa fazer algo conhecido, algo que está oculto para que venha a ser conhecido. Algo que está escondido, algo que está guardado. Deus vai revelar coisas ocultas e escondidas. Por que que no livro de Jeremias, capítulo 33, o versículo 3 está escrito: clama-me e respondeste-ei coisas grandes e ocultas, ocultas, observe, ocultas e escondidas que tu não sabes. Vamos agir pela fé. Não seja como Geazim. Se você precisa que Deus abra os seus olhos espirituais nessa manhã, Deus vai abrir. Deus vai abrir. Deus vai abrir. Porque tem pessoas que só conseguem enxergar um palmo do nariz. Deus quer revelar o sobrenatural. Deus quer revelar coisas grandes para mim e para a tua vida. Vamos pensar no próximo. Se nós temos com que ajudar os nossos irmãos, vamos ajudar. Porque a fé sem a obra, ela é morta em si mesma. Então, vamos agir pela fé. Porque o versículo 18 também, do capítulo 2 do livro de Tiago, diz assim: mas dirá alguém,
tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Nós precisamos mostrar nossa fé pelas nossas obras. Você que está me ouvindo nesta manhã, mostre a tua fé pelas suas obras. Coloque a tua fé em ação. Coloque a tua fé para funcionar nesta manhã de hoje. Quer alegrar o coração de Deus? Quer agradar o coração de Deus? Haja pela fé nesta manhã. E você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus irá fazer na sua família. Coloque a tua fé em ação. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo nesta manhã. Talvez você que está me ouvindo ainda não fez um compromisso com o Senhor. Faça uma aliança com Deus. Faça um compromisso com Deus nesta manhã de hoje. Que o Deus dos céus, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaque e que o Deus de Jacó abençoe a tua casa, abençoe a sua vida nesta manhã. Tudo que estava dando errado vai passar a dar certo na sua vida quando você colocar a tua fé em ação. Quando você colocar o teu propósito diante da presença de Deus. Então, medite na palavra do Senhor. Que Deus esteja abençoando o seu dia.